As recentes altas na cotação do barril do petróleo têm pressionado os preços dos combustíveis aqui no Brasil. A gasolina comercializada pela Petrobras nas principais refinarias já acumula uma defasagem média de 19%. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos o diretor executivo da AbriLivre, Rodrigo Zingales. Rodrigo, muito bom dia para você. Já agradeço a gentileza de nos atender neste sábado e queria te perguntar, o quanto a gente precisa se preocupar com essa defasagem, E se essa diferença ali nos preços representa um teste para aquela nova política aplicada pela Petrobras. Bom dia, Soraya. Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes telespectadores da PAN. Bom, indo direto ao ponto, o que acontece é o seguinte: esse preço internacional, ele é um preço que a gente chama de preço do cartel da OPEP, tá? Ele não está atrelado a custos e uma margem de lucros, que a gente chama margem de lucro de um mercado competitivo, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que quem está vendendo ao preço hoje, o barril hoje está 84, 85 dólares, ele está tendo uma margem muito alta. A Petrobras, os custos, segundo os dados da Petrobras, de produção de petróleo e mais refino, giraria em torno de 30 a 35 dólares o barril. O que quer dizer isso? Quer dizer que a Petrobras ela tem uma gordura muito grande em relação ao preço do mercado internacional e ao custo de produção, que é a exploração do petróleo mais refino, é relativamente grande. Então, essa diferença entre o preço que a Petrobras está vendendo no mercado doméstico e o preço do mercado internacional ainda não está gerando problemas no caixa da Petrobras em relação a prejuízo. E quer dizer que a Petrobras não está vendendo abaixo do custo dela. E qual é a função disso a partir de agora? Ou seja, de que maneira é possível continuar monitorando esses preços para que lá na frente não haja o que se chama de tarifaço, né, Rodrigo? Vem tudo de uma vez e um aumento para o consumidor. Então, o que a Petrobras fez, a nova gestão da Petrobras fez, foi alterar a política de preços dela, que antes era baseada no preço internacional e agora é baseada no custo. Então, o que a gente precisa sempre estar avaliando? Você está avaliando qual é realmente o custo de produção de petróleo mais refino da Petrobras e qual está sendo a margem de lucro que a Petrobras está tendo. Então, enquanto a Petrobras estiver vendendo no mercado doméstico com um preço acima do seu custo e gerando o dividendo, gerando lucros aos acionistas, a gente não precisa se preocupar. A gente quem? A população brasileira. Claro que esse preço da Petrobras mais baixo do que aquele do mercado internacional gera um problema de competição em relação à gasolina e o diesel importado e também um problema de competição para as refinarias privadas instaladas no Brasil. Tanto é que tem uma discussão no CAD sobre se a Petrobras estaria fazendo uma prática desleal ou anticompetitiva com esse preço abaixo do mercado internacional. E aí, nesse caso, o que deve ser feito? A Petrobras ela deve ter uma política de isonomia na venda do óleo bruto, ou seja, do petróleo utilizado nas refinarias nacionais. E aí, para isso, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender qual é realmente o custo do petróleo bruto, qual é a margem que a Petrobras está tendo quando ela vende o petróleo que ela explora para as suas próprias refinarias e qual é a margem que ela está tendo quando ela vende para terceiros, refinarias privadas. E aí a Petrobras ela tem que ajustar esse preço mais a sua margem do petróleo bruto para que não haja concorrência desleal. E aí, consequentemente, as refinarias nacionais vão poder competir com a Petrobras baixando o preço. O que a gente está entendendo é que há uma pressão, principalmente dos importadores, para que a Petrobras eleve o preço do petróleo doméstico. Mas uma elevação do preço da gasolina e do diesel doméstico. Uma elevação do preço da gasolina e do diesel doméstico, a gente corre o risco de ter uma inflação e o que é ruim para o Brasil, o que é ruim para os consumidores
e apenas os importadores vão ganhar com isso. Rodrigo, vou introduzir e convidar aqui para a nossa conversa nosso comentarista Nelson Kobayashi, que também vai te fazer uma pergunta. Koba. Rodrigo, muito bom dia. A minha pergunta é a respeito do impacto que essas mudanças podem gerar na nossa economia, para o cidadão, né? Porque a gente sabe que o combustível, num país em que majoritariamente o transporte é rodoviário, impacta diretamente no preço das coisas. Qual é a sua avaliação sobre isso que o cidadão pode esperar diante dessas mudanças no preço do combustível? Isso pode impactar a nossa inflação? Bom dia, Nelson. Então, eu acho que quando a gente estava trabalhando com o PPI, o controle do preço interno ficava à mercê do mercado internacional. O que quer dizer isso? Que aumentava o preço do mercado internacional, a Petrobras aumentava o preço no mercado doméstico, gerava mais lucros para os acionistas, porém uma perda de poder aquisitivo para a população, porque ela comprava menos a um preço mais alto. O que acontece com essa mudança da política? Hoje, a Petrobras, aparentemente, ela está auxiliando o governo na sua política econômica para frear a inflação. Então, o governo entendeu, finalmente, que o combustível gera um impacto grande na inflação, então, aumentos, oscilações para cima do preço internacional, a Petrobras hoje não está acompanhando. E isso é positivo para o país, isso é positivo para o mercado, isso é positivo para os consumidores. E aí, mercado, aqui eu estou falando de demanda e oferta. O que a gente tem é que agora defender é que a Petrobras faça um preço igual àquele que ela tem para as suas refinarias, para as refinarias privadas. Por quê? Porque tendo um preço do petróleo igual para as refinarias privadas vão poder aumentar a sua produção, vão poder ser competitiva na gasolina e no diesel com a Petrobras, gerando o quê? Que o Brasil dependa menos de importação de gasolina e diesel e possa focar a sua produção nacional, que é o que a gente espera nos próximos anos no país, que o país seja não somente autossuficiente na produção de petróleo, como também de gasolina e diesel. Na sequência, a pergunta de Ricardo Rous. Ricardo. Bom, primeiro, bom dia. Eu gostaria de saber se você considera que essa política adotada pelo governo é positiva, é boa, né? Pelo que você já falou, aparentemente sim. Se você acha que teria um outro caminho que pudesse reduzir ainda mais a inflação, impactar ainda menos no bolso do cidadão brasileiro, que no fim do dia é o que a gente gostaria que acontecesse, né? A gente sabe do impacto que os combustíveis têm no nosso bolso. Nós gostaríamos de saber se existe um caminho, se você enxerga um outro caminho que possa ainda reduzir custo no bolso do brasileiro. Olha, Ricardo, boa pergunta. O que a gente tem defendido é que a gente também tem um problema não apenas na produção de gasolina e diesel, como também na distribuição. O mercado de distribuição ele é muito concentrado na mão de 3 grandes empresas que juntas possuem mais 65% do mercado nacional e regionalmente muitas vezes chegam a 90%. Então, o que acontece hoje? A Petrobras diminui o preço do combustível para a distribuidora e a distribuidora não repassa integralmente essa redução de preço para os postos. E aí, consequentemente, os postos acabam cobrando do consumidor valores maiores do que poderiam ser cobrados se o repasse fosse integral. Então, essa é uma medida que o governo pode fazer, também garantir maior competição e concorrência na distribuição. Então, esse é um ponto importante. E aí tem uma série de medidas que você mudar a cota de combustível da Petrobras para que as pequenas e médias distribuidoras possam comprar mais da Petrobras e, consequentemente, competir em pé de igualdade com as grandes. Você tem uma reforma, uma regulamentação dos contratos de exclusividade de fornecimento de combustível das distribuidoras bandeiradas com os postos. Você tem, eventualmente, uma regra de compartilhamento de bases de distribuição entre as grandes com as pequenas distribuidoras. Então, você também tem outros mecanismos aí já mais no elo da distribuição para garantir que os preços mais baixos da Petrobras sejam repassados integralmente para o consumidor se as distribuidoras repassarem integralmente para os postos.
Perfeito. Rodrigo Zingales, diretor executivo da Abril Livre, conversando com a gente aqui no Jornal da Manhã sobre os preços dos combustíveis aqui no país. Rodrigo, mais uma vez agradeço a sua participação aqui com a gente. Um bom dia para você. Eu que agradeço, um bom dia a todos e um bom final de semana.